Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimento misterioso. No caso de hoje, Amélia Elizabeth Robley nasceu em 1836 em Pyle Marsh, uma das cidades que mais crescia na época vitoriana em Bristol, na Inglaterra. Ela foi conhecida depois por Amelia Dyer. Amélia era filha de um sapateiro, Samuel Robley, e sua esposa, Sarah Amélia. Ela era a mais nova de 5 filhos. Amélia tinha... O pai dela era um sapateiro, né? Tinha uma vidinha ali muito simples naquela época. Ao contrário de muitas crianças da época, ela tinha recebido, sim, uma boa educação. E ela teve o privilégio de aprender a ler e escrever, coisa que não era comum naqueles anos. Ela até desenvolveu uma paixão pela poesia e pela literatura. A mãe da Amélia estava doente, além do tio da mãe. A irmã mais nova e a irmã mais velha da Amélia faleceu quando ela tinha apenas 6 anos. Gente, se eu falo Amélia ou Amélia, é a mesma, tá? Em certo tempo da vida dela, ela perdeu a sua irmã mais velha, Sarah Ann, em 1841, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Amélia tornou-se a principal cuidadora da sua mãe. A mãe dela sofria de uma doença mental causada por uma doença chamada tifo. Em 1845, apenas 4 anos depois de ter sofrido a perda, Amélia também perdeu a irmã mais nova, que tinha apenas alguns meses de idade e também se chamava Sarah Ann. Amélia passou a maior parte da sua infância cuidando da sua mãe doente. Após o falecimento da sua mãe em 1848, ela foi morar com uma tia no centro, na cidade de Bristol. Foi talvez o período mais calmo da vida da Amélia. Ela se tornou aprendiz de fabricante de espartilhos. Mas essa doce jovem escondia um lado obscuro da vida dela que floresceu, mas com tamanha maldade. Ela tirou a vida de centenas de bebês. Dizem que talvez por volta de 300 crianças, e já chegamos lá. O pai da Amélia, o Samuel, ele faleceu em 1859, deixando seu irmão mais velho para cuidar dos negócios da família, e havia pouco tempo para manter a Amélia e seus irmãos todos juntos por muito tempo, então não tinha quem que cuidasse deles. Então, basicamente, eles cresceram meio que largados, né? Então, ela, a Amélia, se mudou para acomodações na Trinity Street em Bristol. Foi lá que ela conheceu este homem, George Thomas, com quem mais tarde ela se casou. Havia uma diferença de idade muito grande entre eles. George era cerca de 35 anos mais velho do que a Amélia, quando eles se casaram. George tinha 59 anos e a Amélia tinha 24 anos. No entanto, ambos falsificaram suas identidades na certidão de casamento para reduzir a diferença de idade. Não sei porquê, talvez era proibido na época. Após uma infância como principal cuidadora da família, vamos dizer assim, a Amélia começou a treinar como enfermeira e alguns anos depois ela se casou, né, com o George e tal. Esse treinamento expôs a Amélia a uma rede de pessoas que a apresentavam uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Como? Cuidando de bebês, uma prática que era popular entre outras enfermeiras naquela época. A Amélia não via necessidade de seguir uma carreira de sucesso e tal. Ela estava casada, feliz, então ela pensava cuidar de algumas crianças e tal. Ela deu à luz a uma menina, que ela colocou o nome de Ellen, e foi com que fez com que a Amélia deixasse de exercer a profissão de enfermeira para cuidar apenas do seu bebê. Em 1869, o George faleceu, deixando a Amélia e sua filha enfrentando a cruel realidade de ter que sobreviver sozinhas. A Amélia estava desesperada para encontrar uma fonte de renda que lhe trouxesse um dinheiro rapidamente. Infelizmente, naquela época, na sociedade, existiam muitas crianças que não tinham um pai, uma mãe que pudesse cuidar. Então, tinha muitas crianças, era um período muito difícil, que as mães deixavam, tinham filhos ilegítimos, outros que não podiam cuidar. Então, tudo isso, naquela época, liberou, vamos dizer assim, muita gente de responsabilidade financeira na criação dos filhos. Então, essas mães, elas não tinham rendimentos para cuidar dos filhos dela. Era difícil encontrar trabalho como mãe de filho ilegítimo. Era muito a mulher que teve filho com homem casado, homem que não quis casar, um caso rápido. Então, naquela época, o filho ilegítimo era uma vergonha.
né? Então, dar à luz a um filho ilegítimo, nossa, era algo absurdo. Então, o que essas mulheres faziam? Elas pagavam para algumas mulheres de famílias respeitáveis para acolherem os seus filhos. Então, vamos dizer que era uma adoção, mas não uma adoção permanente, né? Muitas mulheres, anos mais tarde, quando elas estavam estáveis financeiramente, elas pegavam as crianças de volta para criar. Então, era essa forma que naquela época, 1800 e bolinha, eles costumavam fazer. Então, as mães, quando elas se sentiam suficientemente estabelecidas para receber seus bebês de volta, que talvez já era uma criança, um adolescente, as cuidadoras paravam de receber o dinheiro cuidando dessas crianças e voltavam as crianças a viverem com a mãe. Então, pelo jeito, claro, naquela época não tinha orfanato, nada disso. Então, a Milha, ela achou que seria a oportunidade perfeita para ganhar dinheiro. Ela iria começar a cuidar desses bebês. E ela começou a colocar anúncios nos jornais, optando até por acolher e cuidar de mães grávidas por um pagamento único. O negócio da Amélia começou a ganhar força, e eis que, em 1872, a Amélia, passou um tempinho, ela casou-se com um homem chamado William Dyer, um trabalhador de uma cervejaria. O casal teve 2 filhos juntos, Marianne e William, embora isso seja apenas especulação. Não sei porquê, umas fontes dizem que sim, outros dizem que não. Mas resolvi trazer aqui. Muitas pessoas acreditam que o casamento da Amélia era ruim. Então a Amélia acabou por abandonar o marido. Naquela época, muitas famílias que cuidavam desses bebês, elas eram inescrupulosas, deixavam os bebês falecerem de fome. Algumas famílias faziam que as crianças ingerissem substâncias ilícitas para dormir o dia inteiro, quando a criança chorava e coisa assim. A Amélia começou a receber essas crianças na casa dela. Mas dias após recebê-los, ela os registrava como falecidos. E claro, um médico atestava isso. Esse método permitiu-lhe embolsar quase todo o dinheiro que recebeu para acolher os bebês. Ela recebia o bebê, ela continuava recebendo o dinheiro da família e recebia por meses, anos. Aí um belo dia ela dizia que a criança tinha falecido, só que a criança já tinha falecido há muito tempo atrás. A Amélia continuou com o seu método, sem ser perturbada, até 1879, quando um médico suspeitou de que o número de bebês sob os cuidados delas estavam registrados como falecidos e era criança demais. E ele falou, né, peraí, tem criança sumindo demais aqui. O que é isso? Tudo morre na mão dessa mulher? A Amélia foi presa por negligência, mas ela foi forçada apenas a 6 meses de trabalhos forçados. Mais nada. Nunca conseguiram provar que foi culpa dela, né? Nós estamos falando dos anos aqui, 1800, gente. Ela, ao perceber que registrar os falecimentos dos bebês junto às autoridades representaria um problema para ela. Então ela começou por passar por esse processo ao descartar ela mesma os corpos dos bebês. Sim, ela colocava o bebê enrolado em linho, amarrava um tijolo no pequeno bebê e jogava o corpo enrolado no rio. E assim ela começou a tirar a vida de centenas de bebês. Quase imediatamente, quando ela os recebia da mãe solteira, ela voltava já para casa, já pegava outro bebê para cuidar, fazia a mesma coisa. E ela começou a ficar sórdida cada vez mais. Ela amarrava um pedaço de fita adesiva branca em volta do pescoço do bebê e observava enquanto eles pereciam. Esse novo hábito manteve a Amélia longe de problema com as autoridades. A Amélia suspeitava que, claro, que se ela reportasse esses nascimentos, ela estaria com problemas. Então, o que ela fazia? Quando ela via que a polícia já ia querer se aproximar porque tal mãe foi buscar a criança e a criança não está lá, o que ela fazia? Ela fingia que ela tinha uma doença mental. Ou ela tinha um colapso e ela era internada em clínicas para pessoas com problemas mentais. Em tão pouco tempo, ela se tornou uma frequentadora regular dessas instituições. A criança sumia, a família vinha atrás, porque a mãe já queria ver a criança, ela, fiquei doida. Acabava numa dessas instituições. E isso perdurou por muito tempo. Quando eis que uma mãe foi recolher uma criança, a criança não estava viva. Então, isso já era um problema para ela, né? Então, como ela já não conseguia enganar mais a polícia, e agora o pessoal da psiquiatria também estava achando que estava muito estranho. Por que essa mulher, toda vez que a polícia está atrás dela, ela está dando uma de doida? Então, a experiência dela anterior
começou a falhar. Então as pessoas começaram a prestar muita atenção nela. A Amília sabia o que fazer para permitir ter alta, né, quando ela queria sair da clínica. Então, com o tempo, ela percebeu que as autoridades não eram mais os únicos problemas da vida dela. Então, em alguns casos, as mães exigiam que reunir os seus filhos e isso era um problema para ela. Então, ela elaborou um plano terrível. Quando uma mãe queria o bebê de volta, a Amélia dava a eles um bebê diferente. Ela cuidava de vários, né? Ela não pegava um a um. Tinham vários. Então, se a mãe falava assim, eu quero esse bebê, tá ali 6 meses, então ela pegava outro bebê e entregava no lugar daquele outro. Porque ela ainda não tinha eliminado aquele um. Ela começou a eliminar aos poucos, porque ela percebeu, não adianta, eu não posso eliminar todos de uma vez, porque se vier uma mãe pedir para o bebê, eu não vou ter um bebê para dar, então eu vou mantê-los um pouquinho vivos aqui. E olha o absurdo, quando a mãe vinha buscar um, ela entregava o outro. E isso aconteceu por muito, muito tempo. Algumas mães não reconheciam os bebês, mas ela falou, claro, a criança cresceu, ficou diferente. Mas ela teve um problema em 1890, quando a mulher em questão, ela era governanta de uma família muito respeitada. Quando a governanta foi visitar o filho dela, ela ficou desconfiada e procurou uma marca de nascença do quadril do bebê dela, para confirmar que era o bebê dela. A marca de nascença não foi encontrada em lugar nenhum. A polícia foi chamada novamente e a Amília fingiu outro colapso mental, para evitar o risco de perder o negócio devido a suspeitas e rumores. A Amília começou a mudar de cidade regularmente e assumiu vários nomes. Em janeiro de 1896, Evelina Marmon, 25 anos, deu à luz a uma menina, que também era uma filha ilegítima. Ela queria voltar ao trabalho e eventualmente recuperar sua filha. Evelina colocou um anúncio procurando uma mulher respeitável para cuidar do bebê dela e, coincidentemente, seu anúncio foi visto pela Amília, que era conhecida pelo nome de Senhora Harding. Ali ela começou a se comunicar com essa mulher. A Evelina queria pagar uma taxa semanal para a senhora Harding cuidar da sua filha, mas a Amília insistiu em receber um único pagamento, que era uma quantia alta para a época, né? Desesperada, a Evelina concordou e pagou uma quantia única de 10 libras, que naquela época, 1800, era um dinheirão. E deu também uma caixa de roupas para a senhora Harding. Observando a preocupação da Evelina, a senhora Harding disse que ela poderia visitar a bebê a qualquer momento que ela quisesse, mas deu a Evelina a informação errada aonde ela morava. A Evelina morava em outra cidade, então a senhora Harding enviou uma carta para a Evelina dizendo que estavam todos em segurança e que tudo estava bem. No entanto, quando a Evelina respondeu, ela nunca recebeu resposta de volta. A senhora Harding, nada mais, nada menos, era a senhora Amília. Tirou a vida do bebê, do filho da Evelina. Só muito mais tarde, quando a Amília foi investigada, que a Evelina foi capaz de identificar algumas das roupas do bebê no apartamento da Amília, bem como os restos mortais de seu bebê, que se chamava Doris. Mas já chegamos em 30 de março de 1896. Um barqueiro pescou no rio Tamisa e eis que um pacote com um tijolo amarrado, e ao abrir o pacote encontrou o corpo de uma menina bem pequena, com uma fita branca amarrada no pescoço. Então ele contactou a polícia. Um dos policiais viu um endereço no canto de um dos pedaços do papel que usou para embrulhar o corpo. O endereço levava a senhora Thomas. Bom, a senhora Thomas era mais um dos nomes falsos da Amília. E o bebê que foi descoberto se chamava Elina. Horrorizada com a natureza do crime, as autoridades entraram em ação. E o rio inteiro foi revistado. E para choque de todos, corpos e corpos e corpos de crianças foram descobertos. Todos com a tal fita branca amarrada no pescoço. Emília não tinha ideia de como a descobriram. A polícia decidiu ser cuidadosa na investigação para que ela não suspeitasse e fugisse, especialmente porque eles precisavam de mais evidências para prendê-la. À medida que a investigação avançava, as autoridades monitoraram Amília de perto e conseguiram marcar uma reunião
falsa. Ligaram para ela fingindo ser uma cliente em potencial para discutir seus serviços. Em 4 de abril de 1896, a Amelia, de 59 anos de idade, veio receber um cliente. E ela foi recebida por 2 policiais que a prenderam, pois ao revistarem seu apartamento encontraram roupas de bebê, cartas negociando adoções e anúncios de adoções em jornais. A casa também cheirava à decomposição, embora nenhum corpo tinha sido encontrado lá. Os policiais encontraram a fita branca que ela usava para amarrar os pescoços dos bebês. Após 11 dias que a Evelina entregou sua filha, a senhora Hardington, que já era a Amélia, com outro nome, ela identificou os restos de mais uma criança. Em 22 de maio de 1896, em Old Bailey, Amelia foi considerada culpada do ocorrido com o bebê. Doris, o bebê falecido, a sua única defesa no dia lá foi insanidade mental. Como esperado, as alegações de insanidade da Amelia foram descartadas após fortes testemunhos de famílias e outras pessoas que a conheciam, juntamente com o argumento da promotoria de que toda a sua crise mental coincidia com momentos em que ela provavelmente teria problema pelas suas ações com a polícia. O júri levou alguns minutos e declarou a Amelia culpada e ela foi condenada à pena capital. Nas semanas anteriores à sua execução, a Amelia preencheu 5 cadernos que ela alegou ser sua confissão final e verdadeira. Mais tarde, ela deu os livros ao capelão que veio visitá-la na noite anterior à sua execução, após suspeitas de que a filha e o genro da Amelia foram acusados de cúmplice dos crimes. No entanto, ela afirmou que eles eram inocentes e não tinham nada a ver com essas atividades. Na quarta-feira, 10 de junho de 1896, Amelia foi executada na prisão de Newgate, em Londres. Suas últimas palavras foram, abre aspas, não tenho nada a dizer, fecha aspas. Ela, quando foi presa, foi abandonada por James Billington no momento da sua execução, né? Ela tinha 59 anos, tornou-se a mulher mais velha executada na Inglaterra entre 1844 e 1955. Até o dia de hoje, não se sabe quantos bebês ela eliminou, mas uma estimativa seria entre 300 a 400 bebês. A horrível ação da Amelia fez com que seu caso se tornasse um ponto para a mudança na legislação britânica, passando leis de adoções a serem mais rigorosas. Muitos dizem que as internações dela deviam seu estado mental ser instável, mas alguns pesquisadores afirmam não, que ela fingiu todos os surtos apenas para não recaírem suspeitas sobre ela, sobre os desaparecimentos dos bebês. Gente, que coisa terrível. Na minha opinião, era uma psicopata, não tinha problema mental, coisa nenhuma. E que bom que existiu, a pena que ela pegou foi a pena capital. Ela não teve remorso algum, não pediu desculpas alguma, não se arrependeu e disse, eu não tenho nada a dizer. Mas certamente ela teve que responder ao Criador. Terá que responder ao Criador um dia, né? Aí vamos ver se ela vai dizer, não tenho nada a dizer. Porque eu tenho certeza que a mão de Deus pesará sobre a vida dela. E que ele não tenha misericórdia da alma dela. E esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a Amelia tinha algum problema mental? Ou que ela fazia isso só por dinheiro? Obviamente, ela era uma psicopata, mas psicopatia não é doença mental, né? Então, é uma psicopata, uma pessoa que não pode conviver em sociedade, mas eu acho que a pena foi justa. Esse é o caso de hoje, nos vemos em breve, até mais.